gente tá aqui para fazer o teste de suor. Nossa, mais uma prova. A gente tem uma situação que gostaria que tivesse um ciclo liso. A gente tem essa história, vai ter que trabalhar com ela e entender como é que vai ficar esse processo de cicatrização. Vamos ter fisioterapia diariamente? Sim. Cara, vai ser osso, né? Bom day! A gente tá aqui na Inspor. Eu vou fazer um teste de suor com o Gerson. O Gerson é fisiologista do esporte e também ex-atleta, ex-triatleta e treinador. E aí, hoje aqui na Inspor a gente vai fazer o teste de suor. Um teste que o Lucas já fez pré-punta. Hoje é a minha vez, porque Kona tem bastante característica de calor e meu corpo tem respondido mal à quantidade de sódio que eu tenho colocado para dentro nos treinos. Então hoje a gente vai conferir aqui se eu estou consumindo certo ou errado. Vamos lá! Eu sou professor de educação física, e aí eu fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo voltado a treinamento e fisiologia. Todo o meu caminho acadêmico, assim, que foi para esse rumo, assim, né? E por que você escolheu a fisiologia? Foi uma área que eu, dentro da faculdade, na verdade, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu comprei 2 livros de triatlon, os únicos que tinha no Brasil, e fui estudar triatlon mais a fundo. E tudo estava associado à fisiologia, né? Sim. E os livros, que o limiar anaeróbio, que o limiar não sei o quê, e que o consumo de oxigênio. Eu falei, cara, preciso entender essas coisas, porque isso é tão importante, esses livros estão falando que isso é tão importante. E eu passei a estudar, e a fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento do corpo humano. E a fisiologia do exercício você estuda o funcionamento do corpo humano no exercício, e a do esporte, você estuda o funcionamento do corpo humano no praticando esporte. E como eu sempre fui apaixonado por esporte, aí eu também me apaixonei por uma coisa que me explica como é que o corpo funciona fazendo exercício e esporte. Uma coisa, até que a Gisele Gasparotto fala muito hoje do esporte empoderar as mulheres e tal, mas acho que o esporte empodera qualquer um. Qualquer um, totalmente. Né? Tudo que você traz, assim, entende e vê em pesquisa, como que você aplica para os seus atletas ou para os atletas que vêm fazer exame? Como que você traduz o que você encontra na ciência para a prática? Desde que eu comecei a fazer faculdade na época e depois a estudar mais a fundo triatlo, ciclismo, né, corrida, a minha ordem do dia era, li várias coisas legais, eu vou aplicar nos atletas que eu estou treinando. Então, eu brinco que eu sou muito sortudo. Quando eu estava entrando no 3º ano da faculdade, eu estudei na Unesp de Bauru, e uma academia tinha meio que uma equipe lá, só que sem treinador. E eles me convidaram para ser treinador dessa equipe. Então tudo que eu estava estudando ali a 1000 por hora, Você já colocava... eu já colocava em prática no treino deles. Legal. Então o pessoal foi muito, né? o pessoal foi muito meu cobaia, assim. Eu tive muitos cobaias nesse contexto, de aplicar a ciência. E hoje eu aplico algumas coisas em mim, ou a gente começa a testar assim, nos atletas que eu treino, né? Eu treino poucos atletas, alguns deles são profissionais, né? Como todo. Você que escolhe hoje os atletas que você quer treinar. É quase isso. É né? isso assim, porque a gente tem um amigo que treina com ele e ele falou que você tem que contar uma história boa pra ser aceito. O Léo, meu lugar. Porque como eu não tenho muito tempo, né, disponível para trabalhar com os atletas, então eu estava falando com o Léo, era 10 horas da noite, estava respondendo o Léo, conversando com o Léo, então assim, a rotina é muito corrida. Sim. Então eu não consigo, não tenho uma assessoria, não terei uma assessoria, eu já tive assessoria esportiva, que fechei ela em 2009, então faz bastante tempo. Então não terei assessoria esportiva novamente, mas hoje eu trabalho treinando alguns atletas, que eu acho que são atletas de elite ali, né, que são do primeiro escalão ou das categorias que eles pertencem, como o Léo,
os atletas profissionais, como o Toad, como o Bianelis e outros atletas que eu tenho trabalhado. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando de como eu tô me sentindo e tudo mais. Emendar esse ciclo de 2 Ironmans que não é fácil, principalmente com um corpo que não estava adaptado para essa distância. E aí, hoje, quais são os marcadores fisiológicos que você olha para fazer esse ajuste de carga, essa análise de carga para cada atleta? Como é que você olha para isso? Trabalho com 3 grandes corpos de marcadores, né? São marcadores psicológicos, emocionais. Então, de vez em quando, o pessoal responde alguns questionários lá, ou eu mesmo em ligações, a gente tenta entender o que está acontecendo ali com as pessoas. A gente tem marcadores fisiológicos, como o VO2, o lactato, a frequência cardíaca, que são marcadores importantes. E os marcadores bioquímicos, né? Que de vez em quando eu peço alguns exames de sangue para o pessoal, a gente tem ali volta de uns 20 marcadores bioquímicos que tem muita associação com carga de treino, com performance, com saúde do atleta. E a gente faz isso de um certo período assim, que eu acho importante, né? Tá muito cansado. Vou fazer agora o exame que eu quero entender o que está acontecendo, para ver se eu preciso tirar o pé, para ver se dá para continuar com a carga. Então, faço muito controle de carga a partir desses marcadores. E o controle de carga mais novo, assim, não controle de carga, mas um direcionamento do treino mais recente que eu tenho feito com os atletas é teste genético. Me sentei com 3 especialistas em genética, 2 doutores em genética, um mestre em genética, que é o Ricardo Botura, que a gente montou juntos, né, em 4 mãos, 4 pessoas, na verdade são 8 mãos, né? Um teste específico de genética para atletas de endurance. Que legal! Então, a gente tem mais de 240 marcadores genéticos associados à performance e a gente escolheu 25 desses 200 e tantos aí, que são os mais robustos, né, em termos de ciência e dia a dia, para ajudar os atletas que a gente consegue fazer o teste genético e direcionar os trabalhos. E hoje só aplica para os seus atletas? Hoje, qualquer pessoa que quiser vir aqui fazer o teste genético, pode fazer. Não só eu aplico esse teste genético, mas outros profissionais do Brasil inteiro também aplicam. Que é um teste da empresa chamada DG Lab. E todos os parceiros da DG Lab podem aplicar o teste de endurance. Não é um teste exclusivo que eu faça, né? A gente criou o teste realmente para disseminar o conhecimento genético. E a gente, por exemplo, o Ricardo Botura é um dos caras hoje que mais publicam sobre genética no esporte no mundo. Mas precisa ter alguém que vai acompanhar também, né? Eu sinto muito que às vezes tem a parte da ciência tá ali, as pessoas querem aplicar, mas se o treinador não for usar também. Mas uma coisa legal que a gente faz, você faz o teste genético hoje, daqui 15 dias a gente tem o resultado. E a gente faz uma reunião, depois você treina com o Edu, que é muito meu amigo. Edu é muito meu amigo, a gente trabalhou muito tempo junto, né? Lá com os meninos lá do SESI. A gente faz uma reunião, eu, você, o Ricardo Botura e o Edu. Entendi, legal. Então o Edu tem que estar no processo. E se o seu nutricionista quiser estar junto, a Letícia quiser estar junto, ela está junto, também ela faz parte do processo. Entendi. Se um fisioterapeuta que você trabalha quiser estar junto, ele faz parte da reunião, faz parte do processo. Legal. Então todos os profissionais que trabalham com o atleta e quiserem participar da reunião é aberto. Entendi. E a gente grava a reunião para enviar para essas pessoas depois. Que legal. Você consegue entender se o atleta ele tem um perfil para fazer aquela atividade baseado nisso. Esse perfil ele se desenvolve de forma diferente dado uma certa idade, até uma certa idade, ou é o que a pessoa nasce? Por exemplo, eu nasci com uma fibra de explosão como característica genética. Isso se eu for treinar para ser um atleta olímpico de 400 metros, 200 metros, 10 anos da minha vida muda se eu resolver treinar para uma prova de endurance como um Ironman, assim, você consegue identificar essa característica no atleta quando ele é muito novo e qual que é a melhor coisa a se fazer para se tornar um atleta de elite, nesse caso, assim, ou, por exemplo, você pegou um cara que já é experiente, que você identificou para ele um perfil ali muscular, genético, não sei como fala isso, e aí você, dentro dessa descoberta, você trabalha a periodização dele de outra forma para equilibrar, talvez, isso. Seria mais ou menos alguma coisa assim, ou eu tô viajando? Você entendeu, não? Entendi. A sua pergunta é ótima porque
muitas vezes as pessoas... O entendimento antigo da genética era a primeira parte da sua pergunta. Nasci assim, eu só posso ser isso, né? Então, era muito isso. O que a gente sabe hoje, por exemplo, dificilmente o Bolt, ele seria campeão mundial dos 100 metros rasos e de maratona, tá? Mas existe um gene que antigamente, por exemplo, a gente só associava ele a velocistas, que é alfa-actina 3, e hoje a gente sabe também que os quenianos e etíopes, os maratonistas campeões do mundo, eles também têm esse gene. Então hoje o que a gente faz quando a gente pega o perfil genético da pessoa? A gente não tem condição e nem deve fazer, você só é bom para isso. A genética não é isso, né? Por muitos anos se pensou a genética dessa forma, a genética não é isso. Hoje a gente entende a genética como, olha, o seu perfil é esse, então nós vamos treinar você da forma tal, por conta do teu perfil. Acabou. Se você quiser fazer Ironman, você vai fazer Ironman. Se você quiser fazer 100 metros rasos, você vai fazer 100 metros rasos. Mas o seu perfil é isso. Então, é melhor a gente treinar, talvez seja mais favorável a gente treinar dessa forma. Por exemplo, quem não tem esse gene alfa-actina 3, muitas vezes é uma pessoa que tem muita lesão muscular. Porque esse gene é um gene que gera uma tensão maior na musculatura e que é uma pessoa que tolera a carga de treinos mais altas. Né? Quem não tem esse gene. Quem não tem, já tem uma fibra muscular mais suscetível a se romper mais facilmente. Então, por exemplo, vai fazer um exame de CPK, que é uma enzima que só tem dentro da célula muscular, ela faz um treininho qualquer, essa CPK está altíssima. Né? Então, a gente tem um contexto todo envolvido nisso para falar assim, olha, vamos direcionar o treino dessa pessoa para esse lado ou para aquele lado, por conta do perfil dela. E é muito específico, é muito individual. Sim. Essa é a beleza das descobertas, né? Bom, a gente está aqui para fazer o teste de suor. Kona tem características extremas, né, de calor e enfim, e de vento e de umidade. Então, o que a gente foi reparando duas coisas, assim. Que eu sou muito retida, isso também desde sempre fui, minha mãe era também. E aí a Lê suspeita que eu tenho consumido mais sódio do que eu deveria também, pelo tanto que eu tenho ficado marcada e tudo, assim. Então, e aí juntou a questão da prova, de ter essas características, com essa outra questão. Mas eu fiz um negócio com o Gatorade lá e deu que eu perdia muito líquido, mas eu basicamente não perdia nada de sal. E é muito difícil eu perder. Eu acho que eu nunca fiquei em nenhum treino da história, nem em punta, calor pra caceta, com verde. Eu nunca fiquei com mancha em roupa. Nunca. De sal, né? Isso não aparece em mim. Às vezes fica aqui assim, tipo, sabe, um Solzinho. um solzito, mas assim, em condições muito extremas, eu não sou a pessoa da roupa manchada, então era isso. Vamos fazer esse teste. Como vai funcionar o exame? Agora a gente vai parar de achar. Vai descobrir. É um teste que dura 1 hora, hoje vai ser correndo. A gente faz um peso antes, né? Pesa a Fê aqui antes, pesa ela depois. Eu também vou colocar alguns sensores no corpo dela, de temperatura, um algodão ali especial para a gente coletar as amostras de suor dela, para entender como é que ela perde sódio. O sódio é o principal elemento que a gente perde durante o exercício, né? A gente perde outros eletrólitos, mas é uma quantidade muito baixa, tá? É sódio e cloreto, né? Por isso que a gente usa muito cloreto de sódio. E quase nada de potássio, né? Fala-se muito de potássio, mas a gente perde quase nada de potássio. Nem precisa ter tanto potássio assim nas bebidas esportivas. Então a gente vai identificar hoje qual que é o perfil individual dela para ajudar a Letícia, que é a nutricionista dela, a fazer o melhor cálculo possível dessa reposição de sódio, especialmente lá em Kona, que é um lugar muito quente e úmido, e a gente tende a suar mais do que o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Aqui no Sudeste, né? Se a gente estivesse no Norte ou lá na parte de cima do Nordeste, que é muito quente e úmido também, estaríamos em condições parecidas de Kona, né? Já falei para ela ir para Belém treinar, ir para Manaus. Eu queria muito. Aí ela ficaria bem adaptada a Kona.
fazer os... Bom, deixa eu tentar extrair alguma informação disso, porque a temperatura já extraí. Ela sobe. A sauna vai ser importante para você mesmo. E deixa eu tentar, se já... Pode tirar. Se já conseguiu ficar no meio do algodão, aí eu tento tirar alguma informação dele, do sódio. Mas a gente refaz isso. Como funciona a retirada do suor aí? A gente retira o algodão, né? E coloca ele em uma seringa já esterilizada e passa o suor que está ali no algodão para o Eppendorf. E esse Eppendorf, né? O pessoal deve conhecer isso aqui com outras coisas, mas isso aqui é um material científico, tá? Isso aqui é feito para análise de sangue ou análise de substância dentro do laboratório de biologia, bioquímica, fisiologia. E a gente põe o suor aqui dentro e faz análise bioquímica do suor que está aqui dentro, num equipamento específico. Então, pipetaria, né? Tem aqui a pipeta que pegaria o suor aqui dentro e colocaria no equipamento para fazer a análise. Então, porém, né, não conseguimos terminar o teste aqui, a gente vai refazer esse teste para ter realmente os dados, os bons dados aí da Que a gente tem que pensar em saúde como um todo, assim, entendeu? Não é só a parte anatômica do joelho. Sim. Se eu deixar você sem atividade física, isso também vai dar uma pirada. Exato, na cabeça. Entendeu? A cabeça fica difícil, às vezes o cara fica numa situação complexa, então, até mesmo no trabalho, para as outras coisas, entendeu? Então você tem que entender o conjunto da obra, entendeu? Não é só olhar o exame e falar. Entendeu? Então, é lógico que tem coisas que realmente tiram a pessoa da atividade, mas não é a rotina, entendeu? E se for o caso de tirar da atividade, é uma outra história, entendeu? Sim. Mas a gente tem que pensar sempre que existe um outro ser humano ali que gosta de atividade física e você tem que entender qual esporte que o cara faz. Entender o esporte, né? Entendeu? Você tem 200 casos desse tipo, entendeu? E é assim que chegamos no consultório do Wander. O Wander não só é ortopedista, tem um pouco de milagreiro, dizem, e também é triatleta, já fez diversos Ironmans e agora está indo pro Campeonato Mundial de Ironman Nice também, às vésperas da prova dele, mas a gente está trazendo problema mesmo às vésperas da prova dele. Não, mas é o meu trabalho. O resto é diversão, né? Quando é pra ser legal, a gente encontra no parque pra rodar junto. A gente veio na semana passada pra falar, logo que eu voltei do Rio, pra falar da dor que eu senti, de tudo que tava acontecendo. A gente fez um exame, né? Um exame físico. A gente tirou o quadril mesmo, a parte óssea do quadril da frente, mas ainda assim a gente foi fazer a ressonância. Ontem não foi legal, eu fui fazer o teste lá com o Gerson. E eu saí da esteira com 29 minutos com muita dor, mais dor do que... Antes de começar o teste, você estava com dor? Não, mas estava sem correr desde a prova do Rio, né? Então, eu senti até que deu aquela desinflamada, que eu falei que parecia que estava inflamado mesmo. Deu uma melhorada na dor. Sim. Então, eu tinha meio que parado. Aí eu comecei, aí eu fui sentindo até uma hora que ficou insuportável. Eu tava muito devagar. Tava 6h30. aquecendo, Bem tranquilo. Então não teve intensidade, não teve nada. Também a gente não pensou, mas depois que veio na cabeça que poderíamos ter feito o teste na bike de suor, né, em vez de correr. Mas eu acho que eu teria feito um teste de corrida. Se eu não tivesse feito no dia do exame, o Brás tinha colocado pra eu correr, pra fazer um corre-anda longa, ou a longa novidade pra mim no corre-anda. Um corre-anda longa de tipo quase 1 hora na segunda-feira. Aí eu falei, bom, não vou fazer esse treino na segunda, porque eu já vou fazer o teste amanhã, então não vou fazer. Mas assim, era impossível. Não. Tipo, eu não teria dado pra fazer também. Se a variação da bicicleta talvez fosse um pouco mais confortável, porque quando a sua dor é na região bem lateral do quadril, então você tensiona mais o trato tibial.
Então, na história da bicicleta, você traciona menos. Então, eu acredito que seria um teste que conseguisse, talvez, fazer. E eu também não. Hoje Mas, eu pedalei mesmo umas assim, 2 horas. E foi ok? Com Big Gear e tal, foi. Eu acho que talvez fosse o teste da bike fosse melhor do que o da corrida. Tá. Porque vamos ver os exames, né? Vamos analisar. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou dar uma olhada no laudo, mas o que acontece? Já fala a informação desse trato tibial com algumas coisas a mais, né? Tem uma rotura também nessa região que ela mede 1 centímetro e ela está 7,5 da região do trocânter. Então, não é apenas a síndrome do trato tibial, tem uma lesãozinha. Não é uma lesão grande, é uma lesão pequena, mas a gente tem que cuidar dessa parte. Passou da história da inflamação. A corrida, por enquanto, quando você faz a pisada e coloca a carga desde lá de cima até lá embaixo, você tensiona toda essa face. Então, a área de ponto de fragilidade está aqui, ela devia estar só inflamada. A gente não sabe quando que aconteceu essa ruptura, mas aconteceu, entendeu? Então, talvez até na prova do Rio, tá? A gente não sabe. A gente precisa de um tempo para melhorar esse processo de inflamação e formar uma cicatrização aqui nessa região. Seu caso não tem nada a ver com cirurgia, seu caso não tem nada a ver com uma situação grave que te tira completamente das atividades, mas a gente vai ter que modular um pouco isso, pensando inclusive na prova principal, prova A, que é Kona, dia 12 de outubro. Não é isso? Isso. 11 de outubro. Então a gente precisa só ajustar isso aí em semanas para conseguir que você faça algumas atividades que não te comprometam essa região, mas que você não deixe de fazer atividade física. Seria muito melhor não ter a lesão. Sim. Seria muito melhor só ter informação, mas é o que a gente tem e tem que tentar tratar da melhor forma. Normalmente, quem tem esporte de endurance, ele acaba segurando mais, aguentando mais dores, né, em geral. E a gente precisa tentar ter essa sensibilidade de quando está machucando ou não. Então, um fator que a gente tem que sempre pensar é a dor pontual. Doeu dos dois lados depois da corrida. Menos chance de ser uma lesão. Entendi. Talvez tenha sido pela atividade, ok. Mas quando a dor é mais pontual, quando a dor é progressiva, quando ela vai piorando, entendeu? Quando ela vai mudando muito sobre a biomecânica na atividade, isso é uma coisa que tem que tirar o pé, entendeu? Porque senão vai machucar, não tem jeito. Então tem que estar atento com isso, entendeu? Bom, então é isso, a gente olhou bastante para os exames, cruzou o laudo. Moral da história não Então, seria o ideal, mas acontece. A gente tem uma situação que gostaria que tivesse um ciclo liso. A gente tem essa história, vai ter que trabalhar com ela e entender como é que vai ficar esse processo de cicatrização, como é que você vai ficar com a atividade. Sim. O que a gente tem na mão é que vai tentar fazer coisas que mantenham um pouco da biomecânica, junto com um fortalecimento específico na fisioterapia, ajudar toda essa parte de reabilitação para que você mantenha um nível de atividade e consiga voltar a correr. E a gente tem que ver como é que vão ficar as cenas dos próximos capítulos em relação à sua lesão, que eu acho que a tendência, pensando positivamente, eu acho que vai conseguir voltar. Nessas 3 semanas sem correr, sem correr e sem inventar de indip ou qualquer outra coisa, né? Isso, e também os exercícios de mobilidade articular grande, de abdução, essas coisas, esquece. Tá, aí depois de 3 semanas a gente vê o que a gente consegue colocar, é isso, né? Exatamente. Nessas 3 semanas, transporte ok? Transporte ok, elíptico ok, e o deep running é uma opção também para manter o nível de biomecânica. Tá, entendi. Então tem que ver o que você se encaixa melhor para conseguir fazer. Próximo passo agora é fisioterapia, então. Fisioterapia e todos esses cuidados, mas vamos pensar positivo, porque eu acho que a gente tem uma prova excelente pela frente, que é o sonho de qualquer triatleta. Sim. E eu acho que só precisa ter isso como um lado positivo e um estímulo para conseguir passar por essa. É mais uma. Sim. Entendeu? Obrigada.
Cheguei aqui na Ultra, hoje vai ser o primeiro papo com a fisioterapia pra gente fazer a reabilitação desse meu quadril em busca a minha corrida de Kona. Eu sou o quê? Paciente 3 da Ultra? Por aí. A Ultra tem quantos anos, Léo? Vai completar 8 em janeiro. Cara, 8 anos. eu frequento a Ultra desde muito do começo, desde a festa de inauguração que não aconteceu, eu frequento a Ultra já. Bom, agora que a gente passou com o Vander, com o ortopedista, ele direcionou justamente o caso pro Léo, que é o maior fera também da fisioterapia. E é uma pessoa que eu conheço há muitos anos aqui na Ultra já. Desde que eu comecei a treinar triatlon, todo o meu fortalecimento, toda a minha fisio preventiva, eu sempre fiz aqui, desde uma época passada, muito longe. E aí agora de volta pra gente tratar a minha primeira lesão mesmo, não tô nem acreditando. Essa é a sua primeira lesão que você trata aqui, assim, séria? Sim. Não, tipo, a gente chegou um pouquinho antes, o Léo falou até onda de choque, falou assim, meu Deus, chegamos nesse momento mesmo. Fala, Léo. Agora você. Aquilo ali é o que tá acontecendo. Na verdade, assim, ciclo padrão, né? Quando a gente fala de ciclo para Iron, a gente fala de uma exposição à carga do corpo gigante, né? O que aconteceu com a Fê? A Fê teve uma lesão que é pouquíssimo, é muito pouco frequente. Ela teve, diferente de uma tendinopatia do trato, que é super frequente, ela teve uma lesão do trato iliotibial proximal, né? Ou seja, ela teve uma lesão do tendãozinho, cerca de 1 centímetro, 7 centímetros e meio acima da passagem dele sobre o fêmur. Então, assim, é diferente. A gente ouviu bem isso, que é uma lesão atípica. O Léo falou que nunca viu, eu trouxe novidades pra ele. Beleza. Assim, eu tenho 26 anos de profissão, dessas 26 eu trabalho com corrida às 26, né? Ou seja, desde sempre, e nunca vi uma lesão do tendão do trato proximal. As tendinopatias, sim, a gente vê muito, mas a lesão, honestamente, eu nunca tinha visto. Mas isso é entretenimento e novidades. Eu tenho uma pergunta até. Fala. Isso é porque ela tem uma tolerância alta à dor, não? Ou isso é algo que não tem uma explicação, assim? Pode ser? Pode. É difícil a gente afirmar, né? Mas assim, se ela tem uma tolerância aumentada à dor, é um fator que naturalmente colabora para que essa dor ela persista por mais tempo e essa dor ela seja atingida por mais sobrecarga. Sim. Mas assim, a nível clínico em si, para que a gente entenda, o trato ele é uma estrutura enorme, fraca e pouco flexível. Caraca! E ele é um músculo. Não, ele é um tendão. Tendão. Então. Porque muitas pessoas me perguntaram, eu acho que é tendão. Seria exatamente essa estrutura toda branca aqui, ó, tá? Ou seja, ele tem como característica essas três, né? Ou seja, grande, pouco flexível e fraco. Quem que é o principal parceiro dele a nível de função? É o glúteo médio, que é forte, ou espera que seja forte, né? Então, quando a gente tem um déficit relacionado ao glúteo médio, o trato ele passa a ser mais exigido e aí cada dia ele passa a estar mais fadigado, tensionado e menos flexível. Então, esses fatores associados à insuficiência do glúteo médio que levam o trato a sofrer mais. Aí assim, mas é insuficiente, ele está fraco? Não. Basicamente assim, você tem um ciclo pro Iron. A exigência que o glúteo médio tem nessa situação é grande, ou melhor, enorme, né? Então, o que eu digo sempre exigência, capacidade. Então, a exigência, ela existiu, de repente a capacidade dele foi um pouco menor, quem pagou o pato foi quem foi ajudar ele, que foi o trato iliotibial. O outro parceiro nessa história toda é o piriforme, né? Que também, no caso da Fê, tá bem intenso, tá bem dolorido e que a gente vai ajustar isso também.
Então, temos trabalho pela frente, mas eu acredito que sim, a gente vai ser... a gente tem tempo hábil para completar o ciclo, para que ela vá para a Kona e faça uma prova bem bacana. O que a gente vai usar a nível de tratamento? A gente está discutindo com o médico dela, com o Vander. Possivelmente a gente vai usar ondas de choque para dar mais estímulo a nível de cicatrização, para dar estímulo a nível de aumentar a resposta inflamatória, já que o tendão ele tem pouca irrigação e tem um quadro inflamatório que não é tão exuberante. E ao mesmo tempo ele tem que poupar esse cara, ou seja, deixar ele ali para ele cicatrizar de uma forma mais adequada. Para poupar ele, a gente faz o quê? A gente usa técnicas de soltura para que ele fique mais flexível, menos tenso e tracione menos a área da lesão. A gente usa técnicas de recrutamento muscular, principalmente aí para o glúteo médio, ou seja, glúteo médio funcionando mais, trato iliotibial funcionando menos. E manter a FE funcionando sem sintomas do restante. Então tem que manter coxa, panturrilha, toda a parte de cintura pélvica, cintura escapular, para que ela perca o mínimo possível e quando ela retomar a corrida em si, ela possa retomar no melhor nível possível. E aí o resumo é físio todo dia. A físio vai ser diária e... Diária. Mais ou menos 1h20, 1h30. E possivelmente ela vai realizar ondas de choque uma vez por semana, 3 a 5 aplicações. A gente estava falando muito olhando as imagens do glúteo, né? Tá. Teria alguma coisa que eu poderia ter evitado isso? Sei lá, se você acordasse todo dia e fizesse 1 hora de alongamento, você não ia estar tão encurtada, isso teria evitado. Ou, se você fizesse mobilidade, elastiquinho, todos os dias, você teria evitado. Existe isso ou... Sim, não existem dados estatísticos de literatura que mostram isso, mas o que a gente vê a nível clínico, tá? Como a gente tem uma relação muito próxima entre a insuficiência do glúteo e a sobrecarga do trato, naturalmente a gente imagina o que a gente espera. Se o glúteo estiver melhor preparado, trabalhado para o que ele precisa desenvolver, a tendência é que o trato ele sofra menos. Se ele sofre menos, a gente reduz a chance de lesão, de tendinopatias, etc. Porém, o glúteo médio ele é um músculo, eu falo que o glúteo médio ele é temperamental, ele é difícil de ser trabalhado, tá? Então, é muito comum a gente receber atletas aqui fala, não, mas eu faço glúteo médio todo dia. Aí a gente faz os testes funcionais para o glúteo médio e ele está fraco. E muitas vezes nem ativo ele está, ou seja, você busca utilizar o glúteo médio e nem ativar ele não ativa. Por quê? O glúteo médio ele tem fibras que vão para posterior e fibras que vão para anterior. E o que a gente precisa para a função adequada dele, vinculada a quadril e fêmur, são as fibras posteriores. E para desenvolver a força e o recrutamento dessas fibras, os exercícios eles têm muita especificidade, eles têm muito detalhes técnicos para que isso possa funcionar. Então é muito frequente a gente observar no dia a dia pessoas que malham muito o glúteo médio e não desenvolvem o glúteo médio. O Léo estava me mostrando que o mesmo exercício que você faz para desenvolver o glúteo médio, se você tiver uma angulação errada do joelho, tipo o do Siri ali, assim. Aí eu vou dar um exemplo fácil aqui, posso dar um exemplo? Vai. Vamos lá. Quando a gente faz um exercício aqui lateral, você usa um elástico lateral, né? Assim, um mini band. Se você faz o exercício dessa forma, você está recrutando pouquíssimo fibras posteriores. Se você faz o exercício dessa forma, ou seja, com um pouquinho de rotação externa do quadril, do seu fêmur, você recruta ele muito mais, o exercício tende a ser muito mais eficiente. Então, assim, são detalhes técnicos que muitas vezes fazem muita diferença. E o outro principal, quando a gente pensa em fortalecimento de glúteo médio, a gente tem que pensar sempre em que o glúteo médio ele precisa não só de força,
ele precisa ser lembrado que ele precisa trabalhar o tempo inteiro. Então, exercícios de ativação, de recrutamento de fibra muscular para glúteo médio, muitas vezes são até mais importantes do que o exercício propriamente de fortalecimento. Qual que é o nosso protocolo para glúteo médio, que entra muito dentro disso? Primeiro, a gente vai ativar ele, ou seja, você precisa aprender a usar o glúteo médio e a recrutar a fibra dele. Depois, a gente fortalece, então a gente vai ganhar força e resistência. E a terceira etapa entra nisso que você comentou, a gente treina ele funcionalmente, para que você utilize ele sem que você pense nele. Eu dou exemplo sempre, não adianta eu falar assim, Fê, agora que teu glúteo está forte, quando você correr, cada vez que você pisar no chão, você pensa no seu glúteo, contrai para o teu fêmur ficar reto e para ele funcionar. Não, é impossível. Sim. Então você tem que treinar isso de uma forma funcional para que isso ocorra inconscientemente. Tá? Mas sim, o glúteo, tanto médio quanto máximo, quando você pensa em pedal, eles são super importantes. E para a corrida, mesmo pensamento. Eles são importantíssimos para que você corra bem. Eu estava até comentando com a Fê antes, pouca gente conhece, pouca gente dá a importância devida ao glúteo médio. Mas na minha opinião, eu trabalho com corrida há 26 anos, o glúteo médio ele é o músculo mais relacionado às lesões vinculadas à corrida. Então a insuficiência dele pode estar relacionada à dor lombar, dor sacroiliaca, dor no quadril, fratura por estresse de quadril, condromalácia patelar, síndrome do trato iliotibial, canelite, faceite plantar, ou seja, um monte de coisa. Ou seja... E você preocupado só com a panturrilha e com o quadríceps. Então, assim, Diego, o que a gente quer, assim, a princípio? Vamos poupar o trato. Para poupar o trato, vamos soltar bem ele, tá? Principalmente a nível de terço médio. A nível de ponto da lesão em si, a gente vai usar provavelmente ondas de choque. Então, assim, não precisa nem ultrassom e nem de laser, tá? E recrutar muito o glúteo médio dela, tá? Então, liberar o trato para que ele tracione menos a área de lesão e recrutar muito o glúteo médio para que ele funcione mais e o trato ele funcione menos. Associado a isso, o piriforme dela tá bem tenso também, a gente solta e dá uma olhadinha no quadrado dela, que provavelmente vai ter tenso também. Fechado? Fechado. Tá? Ela vai vir diariamente e assim que eu discutir com o Vander a ondas de choque, eu te posiciono e eu quero reavaliar ela já na próxima sexta-feira, tá? Então a cada semana a gente reavalia ela para ver os próximos passos. Tá bom. Pretensões, né? A expectativa nossa é corrida de 3 a 4 semaninhas, tá? Isso vai depender, é claro, da evolução clínica, mas a gente quer antecipar isso o máximo possível em virtude do tempo que a gente tem para a prova. Vai perder mecânica e tal. Sim. E nesse tempo, ela vai manter todo o trabalho de preparação física dela fora, o pedal, a natação, e vai incluir como substituição à corrida ou o transporte ou o deep run. Fechado? Agora fim da minha primeira sessão de físio. Hoje, depois do diagnóstico do Vander, viemos aqui, falamos com o Léo, para ele colocar os caminhos aí que a Fê precisa para reabilitar o mais rápido possível. Vamos ter fisioterapia diariamente, né? Sim. Cara, vai ser osso, né? Porque é muito louco isso. Quando eu tava até conversando com um outro fisioterapeuta, outro amigo, assim, aí ele falou, pô, Fê, como é que você deixou eu sentir chegar nesse nível? Você não tava fazendo a preventiva? Eu falei, cara, é um cobertor muito curto, e quanto mais longa vai ficando a prova, os treinos são mais longos e o cobertor vai ficando mais curto ainda. Então, assim, ou você dá preferência para o fortalecimento, ou para fisioterapia, ou para os treinos mesmo. Então, qualquer chavezinha a mais que você tem que ligar nessa engrenagem é tipo mais 1 hora e meia do seu dia com deslocamento e tal. Então, assim,
É bem louco, é bem doido, porque agora eu vou ter uma fisioterapia diária ainda pra ter que encaixar. Mas é isso que tem, a gente tem 7 semaninhas pra Kona, né? Sim, e se tudo der certo, eu vou voltar a correr em umas 3 ou 4. 3 ou 4. A gente tá aqui com uma equipe dedicada, forte, tanto o Vander quanto o pessoal aqui da Ultra, pra fazer a reabilitação do meu quadril e eu voltar a correr sem perder a mecânica por muito tempo. Então, tô animada. Eu voltei a me animar um pouco depois de hoje, eu acho. Primeira coisa, eu acho que eu aprendi depois do ciclo do Ironman que um ciclo do Ironman não é linear. Assim como a vida, o esporte ele não é linear. Então você acha que você tá no controle, que você tá fazendo as coisas todas certas e dentro do conforme. Eu sou super cautelosa com tudo, assim, em aumentar as distâncias com tempo progressivo, também muito na questão de manter fortalecimento. Cara, eu tento cuidar de tudo, mas às vezes isso foge do nosso controle, né? E aí acho que a gente viu claramente que eu perdi um pouco o controle e eu não senti isso. Eu não senti que eu fiquei até chateada. Eu acho que o resumo é isso. Eu fiquei até chateada do tipo, cara, como é que eu não percebi, sabe? Por que não teve nenhum sinal que eu não fui percebendo que eu tava me lesionando tanto e chegar nesse nível da lesão? Porque é muito sacanagem. Mas é uma percepção difícil de ter do corpo, eu acho. E isso tudo que acontece é uma experiência que, para caso venha acontecer novas dores, você vai olhar com outros olhos, né? Sim. E agora é viver o hoje, fazer o que dá na melhor forma possível. Pra gente viver esse sonho, né? Sim. Então é isso, galera. Valeu quem acompanhou mais um episódio do canal. Não esquece de curtir o vídeo também e seguir, ativar as notificações, seguir o canal. Ajuda muito a gente, então façam isso. E também nossos produtos da Triway estão todos disponíveis na Tridesign. E esse episódio só acontece graças à live. É isso. Valeu, galera. Vamos pros próximos. Valeu.